Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma das ferramentas mais poderosas que a humanidade já criou. E não é uma fórmula rígida, cheia de regras. Pense nela mais como uma bússola, sabe? Uma bússola que nos ajuda a navegar da confusão até a clareza, do eu acho que até a evidência. Vamos mergulhar nessa ideia? Pois é, no fundo, tudo se resume a uma batalha fundamental. A luta entre confiar naquilo que parece certo, no nosso instinto, e a necessidade de exigir provas, de ter evidências concretas. É basicamente a grande diferença entre o senso comum e a ciência. Vamos colocar esses dois lados a lado para entender melhor. De um lado, a gente tem o senso comum. Ele nasce de crenças populares, aquelas coisas que todo mundo repete, sabe? Tipo o clássico leite com manga faz mal. O grande perigo aí é simplesmente aceitar sem nunca questionar. Do outro lado, temos a ciência. Ela nasce da observação, de testes controlados e rigorosos. A força dela está justamente na objetividade, e é isso que traz resultados reais, como curas para doenças e tecnologias que transformam nossas vidas. E para ver como isso funciona na prática, nada melhor que uma boa história. Então vamos sair um pouco da teoria e viajar no tempo, lá para Viena, para um drama real, de vida ou morte. A nossa história acontece no hospital de um médico chamado Ignaz Semmelweis. E lá, ele fez uma observação que era simplesmente aterrorizante. Na ala dos médicos, quase 30% das mães morriam de uma febre misteriosa logo depois do parto. Mas o mais estranho era que na ala ao lado, que era cuidada por parteiras, a mortalidade era baixíssima, quase zero. Essa era a pergunta que não saía da cabeça do Dr. Semmelweis. O senso comum da época dizia de tudo, que era o ar, o estresse, mas ele não se contentou com essas respostas fáceis e começou a investigar de verdade. E é aqui que entra a primeira grande ferramenta do método, a hipótese, que não é um chute qualquer, é um palpite educado. O Semmelweis reparou numa coisa. Os médicos saíam direto das autópsias, onde lidavam com cadáveres, e iam atender as mães na maternidade. A hipótese dele foi bem sombria, mas fazia sentido. Eles deviam estar carregando alguma coisa, partículas da morte, nas mãos. Certo, mas ter uma hipótese não é o suficiente. O ponto-chave é transformar essa ideia em algo que a gente possa testar, e isso se chama dedução. Funciona com uma lógica bem simples de se, então. A previsão do Semmelweis era clara. Se a hipótese dele estivesse certa, então lavar as mãos deveria salvar vidas. Simples assim. E como ele testou isso? Com o experimento, claro. Ele dividiu os médicos em dois grupos. Um deles era o grupo de controle, que continuou fazendo tudo como antes. Eles serviam como base de comparação. O outro era o grupo experimental, a variável que ele queria testar. Esse grupo foi obrigado a lavar as mãos e todos os instrumentos com uma solução de cloro. É importante a gente não esquecer o ponto de partida. Antes do experimento, a taxa de mortalidade era de 30%. É um número brutal. Pensa só, uma em cada 3 mães que entrava naquela ala para dar à luz acabava morrendo. O que estava em jogo ali era muito, muito sério. E o resultado foi quase um milagre. As mortes simplesmente despencaram. Foram de 30% para menos de 2%. Os números não mentiam. Aquele palpite educado do Semmelweis estava certíssimo. Ele tinha resolvido o mistério. Essa história toda não é só um caso isolado e dramático, né? Ela ilustra de uma forma perfeita o processo que impulsiona todo o conhecimento humano. A gente pode chamar isso de o motor da descoberta. Vamos ver em detalhe como ele funciona. Esse método todo pode ser resumido em 6 etapas. Começa com a observação, que foi o Semmelweis notando as mortes. Isso leva ao questionamento. Ué, por que isso está acontecendo? Daí nasce a hipótese, o palpite sobre as partículas da morte. Depois vem o experimento, com a lavagem das mãos, para botar a hipótese à prova. A análise é quando se olha para os resultados. E por fim, a publicação, que é quando se compartilha o que foi descoberto com o mundo para que outras pessoas possam testar e construir a partir dali. Agora, o mais interessante disso tudo é que essa mesma lógica, esse mesmo jeito de pensar, a gente usa todo dia, muitas vezes sem nem perceber. E é uma ferramenta fundamental para a gente conseguir navegar no mundo de hoje. Vamos pensar numa coisa bem simples. Alguém aperta o interruptor, mas a luz não acende. Essa é a observação. A pessoa logo se pergunta, por quê? A hipótese mais óbvia. A lâmpada queimou. A dedução é, bom, se eu trocar a lâmpada, a luz vai acender. O experimento é ir lá e fazer a troca. E a conclusão vem quando o quarto se ilumina. É exatamente essa forma de pensar que nos ajuda a avaliar uma notícia, uma promessa de produto milagroso ou qualquer afirmação que a gente encontra por aí.
E por trás de todo esse processo, o nosso cérebro usa basicamente duas ferramentas lógicas principais para processar as informações e as evidências. São o raciocínio indutivo e o dedutivo. O indutivo é quando a gente vai do específico para o geral. Vemos um cisne branco, depois outro, e a gente conclui: ah, então todos os cisnes são brancos. É a faísca da criatividade na ciência, é assim que muitas hipóteses nascem. Já o raciocínio dedutivo faz o caminho contrário, do geral para o específico. Ele é a ferramenta do rigor, perfeito para testar as hipóteses, como a gente viu no caso do Semmelweis com a lavagem das mãos. Isso ajuda a gente a esclarecer uma confusão muito comum. Qual a diferença entre lei e teoria? Bom, uma lei científica descreve o que acontece. Pense num relógio que simplesmente marca as horas. É um fato, é observável, é consistente. Já a teoria explica como e por que aquilo acontece. Ela é o mecanismo por trás, são as engrenagens que fazem o relógio funcionar. É por isso que uma teoria científica, como a da evolução ou a da relatividade, não é só uma teoria. Na verdade, é a explicação mais completa e bem testada que nós temos sobre um pedaço da realidade. E tudo isso nos leva para a ideia mais profunda e talvez a mais importante de todas, a verdadeira regra de ouro que guia toda a ciência. Pode até soar estranho, né? Mas esse é o pilar de tudo. A ciência não está em busca de uma verdade final, imutável, escrita em pedra. Ela é um processo contínuo de se aproximar da realidade, sempre aberta a se corrigir e a melhorar. E o que isso significa na prática? Significa que a ciência é dinâmica. As melhores ideias que temos hoje podem ser refinadas amanhã com novas evidências. Ela é construída sobre ombros de gigantes, sabe? Cada nova geração de cientistas começa de onde a anterior parou. E, o mais importante, ela se fortalece com o erro. Descobrir que uma ideia estava errada não é um fracasso. Muito pelo contrário, é um avanço. Cada hipótese que a gente descarta é um caminho que se fecha e que nos obriga a procurar em direções melhores, chegando cada vez mais perto de entender o universo. Para a gente encerrar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Que verdade já foi tida como absoluta e depois, com novas evidências, mudou completamente? Um grande exemplo é a ideia de que o Sol girava em torno da Terra. No fim das contas, a capacidade de mudar de ideia quando os fatos aparecem não é uma fraqueza, é a maior força da ciência e, com certeza, a melhor bússola que temos para entender o universo.